Hoje temos uma pergunta enviada pelo Pedro Barbosa de Castro e Silva, ele é de Santos, São Paulo, e a pergunta dele, professor, é o que foi a diáspora judaica, por que ela aconteceu? E o professor responde agora para a gente no nosso quadro Fala aí, professor. Bom, nós não estamos conseguindo fazer gravado, né, com imagens, então eu vou só falar. Mas diáspora judaica, muitas pessoas dizem que começou no ano 70 da nossa era comum, quando Roma, que já dominava, o Império Romano já dominava toda a região ali do Oriente Médio, especialmente a Palestina, eles destruíram o templo e praticamente destruíram Jerusalém. Aí então os judeus saíram de lá da Palestina e se espalharam pelo mundo inteiro. Não é verdade que a diáspora começa exatamente no ano 70. E não é exatamente 70. É a chamada Primeira Guerra Judaico-Romana, ou Romano-Judaica. Na verdade é judaico-romana, porque são os judeus que lutam para expulsar os romanos da Palestina. Vocês sabem que dentro do judaísmo, né, as correntes, era um povo chamado hebreu, que em algum momento passou a ser judeu, por causa da tribo de Judá majoritária. Mas a religião judaica, que vem lá de Moisés, de Abraão, Noé, aqueles profetas do Antigo Testamento, a religião judaica, eles aguardam a vinda do Messias. E tem muitas correntes dentro do judaísmo, né? Zelotes, saduceus, fariseus, né? Os zelotes eram considerados mais radicais, os que defendiam, inclusive, a luta armada. Tudo indica que Jesus era desta corrente, não é? Ainda que ele fosse um pacifista, etc. Muitos dos seus apóstolos, nós vamos falar daqui a pouco na dica cultural, também eram dos zelotes. E aí começa uma guerra. A guerra começa em 66, demora 4 anos, aí Roma vence, passa o trator, destrói o segundo templo. Bom, mas não foi aí que começou a diáspora. Teve 2 diásporas antes. Por quê? O antigo povo hebreu, hoje povo judeu, eles moraram lá milenarmente, isso é fato, é verídico, não é só na Bíblia, isso é documentado. Eles estabeleceram um conjunto de tribos na Palestina histórica, a Bíblia fala em 12, né? 12 é um número interessante, né? Que é também o número de apóstolos, né? De Jesus. E estas 12 tribos nunca pegou a Palestina inteira. Pegou, digamos assim, aquela parte central, onde está Jerusalém, né, do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, e eles só ficaram dominando este pedaço da Palestina há 400 anos. Mas, mesmo assim, houve 2 diásporas antes essa do ano 70. Na primeira diáspora, no século VIII antes, né, da Era Comum, que as pessoas chamam antes de Cristo. Essa diáspora, século VIII, ele começa no ano 799, vai até 701. É negativo a contagem. Aí os assírios, então, invadiram e uma parte dos judeus saiu de lá. No século VI, uma nova invasão da região da Palestina, dessa vez pelo Império Babilônico. E também, então, mais uma parte saiu. Portanto, são 3 diásporas. Mas a terceira, do ano 70, não para aí, porque a guerra não acabou, continuou tendo resistência. Ela só termina mesmo mais ou menos no ano 130 da era atual, quando um líder judeu, Ben Bar Kokhba, ele então faz essa última batalha, mas eles perdem totalmente. Eu só quero também lembrar que o incidente de Massada era um morro. 1.800 judeus se suicidaram para não serem entregues, para não serem aprisionados. Como o suicídio é proibido pelo judaísmo, olha que coisa,
Um matava o outro, eu estou fazendo assim, mas não tinha tiro, né, na época. Um matava o outro, então ele é um assassino, mas ele não é um homicida. Quando chegou o 28º, o último, esse último ele se suicidou. Então só esse aí não foi para o céu dessa. É um assunto, é um local de visitação pública ainda, né? Então eles espalharam pelo mundo inteiro e tem presença hoje mais ou menos 20 milhões, só 6, 7 milhões moram lá na Palestina, que chama Israel. Puxa vida!